Vamos começar então? Podemos começar. Acho que um brinde, né? Para começar. Um brinde. Mais um Saúde. Saúde. Então, Apesar galera, do coronavírus, né? Saúde. para todos. E por Galera, causa do coronavírus. Seja bem-vindo a mais um programa aqui do Projeto Plural. Hoje recebendo um cara mais polêmico que Mamilo Duro. Padre Beto, aí, saúde. E Como é que é mais polêmico que Mamilo Duro? velho. Vocês lembram dos mamilos polêmicos? Mamilos. E aí, Beto, como é que você tá, cara? Eu tô muito bem, obrigado. Tô É, muito bem mesmo, tô muito feliz, tô numa fase muito boa da minha vida, enfim. que bom, cara. A gente agradece também, pra quem não sabe, a gente tá usando aqui o espaço da Humanidade Livre, que é aqui do Beto, do Matheus, que, assim, com muito carinho ofereceram pra nós e a gente agradece de verdade aí, tá? E Lucas, quando eu concebi esse espaço aqui, justamente foi nessa intenção, de não ser um espaço somente de missa, por exemplo, de culto, de celebração, mas que fosse um espaço multiuso e onde as pessoas utilizassem para o bem, entendeu? Legal. Para reflexão, para celebrações assim no sentido de se encontrar, né? Isso aqui já foi bar, já foi, enfim, foi diversas coisas e ainda continua sendo, né? Sim, legal. Ah, legal, cara. Eu vou fechar a porta ali, que acho que tá um Tá, barulhinho. enquanto isso a gente vai conversando. Não, pode aqui. continuar. Beto, a gente sabe, né, o que aconteceu, tudo, e você depois saiu da Igreja Católica e fundou uma religião, né? Eu queria que você explicasse mais ou menos, assim, se tem liturgia, qual é que é? Bom, primeiro que não era a minha intenção em fazer isso, tá? O mundo está cheio de igrejas e a gente percebe que não é por causa disso que se transforma para o bem, né? Para melhor. Pelo contrário, elas acabam sendo um obstáculo para a transformação da sociedade. Isso nós estamos vendo nesse momento muito nitidamente, né? Mas quando eu fui excomungado, eu tinha uma lista enorme de casamentos para fazer. E eu fui naturalmente desmarcando. E aí alguns casais falaram, não, nós queremos que o senhor faça o nosso casamento. Agora nós fazemos questão. Aí é claro que eu expliquei, não posso ir em nome da Igreja Católica. Aí eles falaram, não, vem em nome de Deus. E eu comecei a fazer. Aí chegou o pessoal que queria casar, mas não na igreja. Mas não queria um pastor também. Legal. Eles queriam um padre. E os padres não podem fazer casamento fora Fora igreja. da igreja. E eu comecei a atender esse pessoal. Aí chegaram os excluídos, os divorciados e os gays. E eu comecei a atender esse pessoal também. E aí eu vi que eu tinha uma demanda ainda religiosa, né? Uma missão. Uma missão, um apelo, né? Da realidade, né? E ser um padre, mas um padre sem esses dogmas e regras morais e exigências e tal. E aí uma turminha aqui em Bauru começou a cobrar. Pô, você está fazendo casamento, por que você não faz uma missa, um culto, sei lá? Tinha a galera que ia nos cafés filosóficos que teve lá, também de lá, que a gente se conheceu, lá na Jaluvi. Na Jaluvi, em outros lugares, das conversas que a gente fazia naquela época. Eu lembro daquela turma, foram eles que, né, que eles é que fomentaram, eles, exatamente, né? Me incentivaram a celebrar a missa. E aí eu falei, por que não? Aí eu tirei todos os elementos católicos, puramente católicos, e aluguei uma quadra lá no Grebe, na Vila Falcão, e comecei a celebrar lá. Nossa, verdade, eu lembro lá. Conheci o Matheus e tal, e aí só que a gente estava na informalidade, não é? Então havia necessidade de se criar um CNPJ, se criar uma instituição. Aí, Por mais que você queira andar fora da curva, você tem um... Infelizmente, né? Infelizmente. Não dá para ser totalmente uma contracultura, né? livre. Do capitalismo. Clandestino, né? A clandestinidade. Na clandestinidade. E aí meu irmão teve um insight muito bom. Seu irmão? Ele, lá em Maceió, ele acordou 3 horas da madrugada, anotou o nome. No dia seguinte ele me ligou e falou, Beto, sua religião é humanidade livre. Eu falei, pô, Paulo, humanidade livre? Isso não é um nome, isso é um programa, né, de vida, para a sociedade e tal. E aí eu fui concebendo uma religião onde eu me sentisse à vontade com a minha consciência. Legal. Então aqui na Humanidade Livre nós só temos um dogma. Existe um ser superior que quer que todos tenham vida e vida em abundância. Sendo a segunda parte a mais importante.
Legal. Entendeu? Para nós não é importante discutir quem é Deus, se Deus existe ou não existe e tal. O importante para nós é a vida. Sim. Eu ia entrar até nesse parênteses. Eu vou pedir para fazer um parênteses, caso apareça no vídeo, porque tá tendo um certo tumulto. A gente tá no horário do panelaço contra o Bolsonaro. Tá tendo isso hoje? Por isso, eu vi um tá. Aí eu tô ainda ouvindo uns ruídos. Caso apareça no vídeo, vocês sabem por quê. Tá bem no horário do panelaço. Então, o panelaço. O panelaço, o Bolsonaro. Isso aí. Aqui, ó. Então, só tem um dogma. É esse. Nós celebramos missa. Não é? Nós nos autodenominamos padres, não é? Os sacerdotes daqui. Nós não temos a regra do celibato. Nós celebramos missa, mas é um rito assim muito diferente. Já ele se transformou com o tempo. Ele foi se vocês foram ganhando identidade, né? E aconteceu uma vez aqui uma chuva muito forte e eu não pude fazer a homilia no meio da missa. Aí eu falei, olha gente, eu vou deixar para depois, caso a chuva passe. E nós jogamos então a homilia para o final. E ficou interessante. Aí um cara que ia entrar aqui na Humanidade Livre para ser padre, ele sugeriu, por que você não continua assim, né? Foi o Mazuki, né? E aí eu conversei com o Matheus concordou. E aí a gente faz, por exemplo, a gente tem a celebração da palavra, que é a leitura do Evangelho. A gente só lê o Evangelho, não lê o Antigo Testamento. A gente descartou o Antigo Testamento, descartou as cartas de Paulo, as outras cartas também, o Apocalipse, e ficamos somente com Jesus Cristo. Não é? Legal. E depois vem a celebração eucarística e aí a reflexão. Foi um dos seus livros, né? Foi uma releitura da Bíblia só com o Evangelho. Teve lá, que era Palavras de Vida. Palavras de Vida. Exatamente, Palavras de Vida. Lembra que eu li esse livro? Palavras de Vida. E o sacerdote não tem uma posição central na missa, ele senta junto com o povo. Não é? Isso é recente? Isso é recente. Não sei, isso foi ele que sugeriu. Foi eu que foi você que sugeriu? Então, não, porque assim, um dia eu e o Matheus estavam no bar conversando sobre identidade não sei se eu posso falar igreja ou religião de vocês. Religião, Porque eu lembro, no começo, como você disse, era uma missa Novo Osordo, um missal do Paulo VI, que não era uma missa unacom, você não falava o nome do bispo nem do papa, e só isso. Perfeito. Com o tempo, foi ganhando essa identidade. Aí um dia eu estava assistindo no Facebook o Matheus celebrando a missa dele aqui, às 10 horas da manhã. Aí eu vi ele sentado lá na frente. Eu falei, caraca, né? Porque tem aquela ideia da hierarquia, da cátedra. Quem está sentado ali, a autoridade é o pastor. Só que já que a humanidade é livre de fato, né? Então, junte-se ao povo, entendeu? Perfeito. Isso até cheira um pouquinho de protestantismo, mas não tem problema. Mas olha, Lucas, justamente esse espaço que eu gostaria de ter, e nós temos, né? Quando surge uma ideia assim, ela é muito bem-vinda. Entendeu? Não existe aquela burocracia que existe na Igreja Católica ou nas outras igrejas também. Não é? A liturgia pesada. Não, e tem que ter um superior que vai dar o aval, se pode, se não pode e tal, não é? Aqui não existe hierarquia, não existe o superior e tudo mais, né? Existem colegas, irmãos que trabalham em prol de um ideal, por um idealismo, uma sociedade melhor. Não é? E nós não temos regras morais. Então você segue a sua vida conforme a sua natureza, as suas opções, enfim, aquilo que você deseja fazer, desde que o amor não esteja fora da sua vida. Não é? Então é uma proposta assim, muito mais de espiritualidade do que de igreja. De religiosidade de fato. De religiosidade de fato, exatamente. Entendi. Por isso que a gente se autodenomina religião, porque a gente não se enquadra nem nas católicas e nem nas evangélicas. E nem no cristianismo. E nem no cristianismo, muito bem falado. Vocês fogem disso daí pra caramba. E também se surgir alguém do berço budista, porque até agora só surgiu gente do berço cristão. Sim. Se surgir gente do berço budista, ele vai falar de Buda, porque isso pertence à origem dele. Não é? Buda tem ótimos ensinamentos. Não é? Então a gente está super aberto e a gente acredita que na história da humanidade nós tivemos avatares, não é? Seres humanos espetaculares que fizeram realmente a humanidade avançar um pouco. Não é? Então Gandhi, Mandela,
Martin Luther King, Jesus Cristo, Sócrates, Nietzsche, enfim. Entendi. Figuras grandiosas. Né? Figuras grandiosas. Que pensavam além de Ou seja, Jesus, filho de Deus, dogma não. Não. Até entre nós, os padres mesmo, né? Quer dizer, cada um tem uma visão sobre quem foi Cristo. Sim. Né? Por isso você foge do cristianismo, porque o cristianismo em si aceita... É uma coisa monolítica, o cristianismo é... Não, então, eu falo o dogma, Jesus, filho de Deus, porque vocês continuam com algumas coisas que veio assim da Igreja Católica, como por exemplo, a Eucaristia, né? Queria que você explicasse para mim, porque na Eucaristia na Igreja Católica com E maiúsculo, Jesus. E aqui? Aqui depende da pessoa. Aqui pode ser ou não. Pode ser ou não, exatamente. Pode ser ou não. Depende da pessoa. Eu conheço pessoas aqui que acreditam piamente que tá? Uhum. E eu sei que não vai mudar. E que inclusive até se incomodam se cair a partícula no chão. Existe um zelo de algumas pessoas. Outras pegar e tal. Para quem não é católico, só explicar rapidinho. Sim, a gente tá falando Eucaristia, aquela hóstia consagrada que o padre consagra na missa e tudo mais. E o Lucas é católico, você já percebeu. Sou católico. Conhece? Perceber já. Não, conheço. Arrisca. Conheço bem. Tem uma formação seminarística. Tenho. No primeiro programa a gente... Uma boa pergunta minha. Para vocês dois. Vocês dois são padres aqui da Humanidade Livre. A ideia de espiritualidade de vocês está em harmonia, em sincronia ou diverge em alguns pontos? Eu acredito que entre eu e o Matheus existe assim uma sintonia muito grande. Mas não rola sexo. Tá. Não rola sexo. Também se rolasse. Se rolasse também, não teria problema nenhum. Mas não rola. Mas eu acho que a gente está numa sintonia muito boa, sabe? Eu vejo algumas missas do Matheus e me sinto muito bem, né? Com a palavra fala muito dele. bem, isso é fato. Né? E sempre falou bem. Então a gente tem uma linha assim muito próxima. Eu acho o Matheus assim, ele é até mais, como é que eu vou dizer, didático em explicar o contexto da época e tal. Eu sou mais assim, continuo mais na linha de provocar, não que isso o Matheus não faça, ele faz também, mas de provocar um comportamento novo. Eu parto mais para a questão existencial. Acho que você é mais filósofo. Você já fazia isso desde quando você era padre lá na igreja católica? Isso Eu lembro que foi um escândalo. As vizinhas da minha mãe estavam falando sobre o Padre Beto, que tinha falado sobre masturbação na igreja. E eu falei de masturbação feminina, inclusive. Vixe. Puta que mexendo por E na época você não tomou nenhum pito de ninguém, não é? Ninguém. Inclusive as velhinhas me elogiaram pra caramba. Olha só. Foi uma surpresa muito grande, foi no santuário. Porque o evangelho se encaixava, eu não me lembro mais que evangelho que foi. Eu toquei na questão do prazer, né? E que o prazer não era mal, o prazer era um bem, né? O cristianismo é que criou essa noção do prazer ser ruim. Eu não sei onde que eu vi hoje, em alguma chamada no YouTube, alguma coisa assim, a pessoa falando, era uma mulher negra falando se Deus não quisesse que você se masturbasse, ele tinha colocado sua genitália nas costas, onde você não alcança. Não aqui onde é super propício. Né? Exatamente. Tá na mão aqui. Mas eu me lembro dessa homilia. Então, a gente tem uma sintonia muito boa, né? Eu acho que a gente está numa linha, né, Matheus? Praticamente ali. Até por isso que rolou essa identificação com a humanidade. Mas eu pergunto assim, não apenas só aqui, mas eu digo assim, na crença no divino. Não. Tanto diverge de padre para padre. Diverge. Que a comunidade que a gente tem lá em Vicentina, que está à frente do Padre Alessandro, lá eles têm uma devoção mais popular, né? Eles são devotos do Frei Galvão. Frei Galvão, Aqui a gente não tem, né? Mas a gente deixa aberto. Nossa, que coisa. E o Alessandro, ele veio eu não sei se nós já conversamos sobre isso, mas o Alessandro, ele veio do Candomblé. Ele era pai de santo no Candomblé. Então, hoje ele, por exemplo, ele faz alguns trabalhos com doentes lá, da passe e tal, ele vai na casa das pessoas e tal, ele me pediu... Mas ele é padre de vocês. Ele me pediu autorização, ele me vê assim um pouco assim como superior, sabe? Ele Papa tem essa da noção. Humanidade Livre. E eu falei,
Alessandro, vai tranquilo, não é? Vai, Porque a humanidade é livre, fica Só uma tranquilo. coisa, o nome foi escolha sua? Ou já existia? Não, o nome foi um insight do meu irmão. Do irmão dele. Ah, do seu irmão lá. E interessante é Mas que então foi você que criou a instituição Humanidade Livre? isso, nós é que criamos a instituição Humanidade Livre. Com CNPJ e o nome também com, como é que chama isso? É jurídico, né? É jurídico e patenteado. Patenteado. E interessante é o seguinte, que na época que eu entrei para o seminário, a teologia da libertação é que era a nossa teologia. Tanto é que eu recebi 2 bolsas de estudo, uma de Roma e a outra da Alemanha. Eu fiz opção pela Alemanha, por quê? Porque os fundadores da teologia da libertação ou estudaram na Alemanha ou estudaram na Bélgica. Na época, qual Papa? Era João Paulo II. Já era João Paulo? Já era João Paulo II. Que João Paulo ele era meio contra, Nossa! extremamente contra. Extremamente contra. Ele acabou com a teologia da libertação. Depois do Concílio Vaticano II do Paulo VI, ele veio uma Antes, freada. foi antes do... E aí eu fui para a Alemanha, quer dizer, então minhas ideias já eram libertárias, porque a igreja da época era libertária. Então a questão indigenista, a igreja era muito boa, a questão da reforma agrária, enfim, várias questões sociais, e a moral era deixada de lado, ela não tocava muito nessas questões. Bom, aí quando eu fui me ordenar diácono, você tem que escolher um lema, né? Tem. Para o seu diaconato. E aí eu escolhi a frase de Santo Agostinho: ame e faça o que quiseres. Que tem muito a ver com a liberdade também, né? Aí eu fui ser ordenado padre. Aí você tem que escolher também um outro lema. E aí eu escolhi Gálatas, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso é um ponto fora da curva desde sempre, né? Então, cara, a palavra liberdade vem assim, e eu nunca me dei bem com a hierarquia, cara. Eu ia tocar nesse assunto, sabe, Beto? Porque eu já estive no seminário, como eu já disse, e pra mim você lá dentro era uma lenda. Você era o padre Beto. Via no YouTube, mas nunca vi numa reunião do clero. Nunca vi no... Na época ele ainda estava na igreja. Tava. Nunca vi numa missa diocesana, crisma, santos óleos, esse tipo de coisa. Era uma lenda pra mim. Comentei isso com o Matheus até uma vez. Santos óleos eu ia, mas... quando eu tava lá, não. Mas talvez, eu acho que foi nos 3 últimos anos meus. Talvez foi. Eu estava celebrando na São Benedito e na Santo Antônio. Sim. Ali eu estava realmente na geladeira. O bispo... Já tinha uma certa atrito ali naquela época. Havia total. A Pastoral da Juventude me Tinha sido pedia já como depois- assessor. Tinha sido já depois daquela entrevista polêmica que foi o caso todo da retratação. que Não, era não. pra ser feito. Essa daí foi em 2013. Já tinha Então, coisa 3 já. anos antes, 2013, eu estava na geladeira. 2010, Então, 2010 começou. A Pastoral da Juventude me pedia como assessor, o bispo negava. Conselho de Leigos me pedia como assessor, negado. Então eu estava na geladeira. Então aí eu falei, bom, já que eu estou na geladeira, então vamos ficar de vez na geladeira. Aí eu deixei de participar da missa de Santos Óleos. Retiro do clero, eu participei no início. Mas se você participar de um retiro do clero, pelo menos em Bauru, não é retiro aquilo. Entendeu? Aquilo ali é um grupinho de fofocas, uma semana que... de comadres. Umas comadres que ficam ali, uma falando mal da Olha, outra. eu sou muito amigo de alguns padres, devem estar vendo isso agora, mas nisso eu tenho que concordar com você. É muito triste isso. Eu cansei de fazer retiros espirituais de Santo Inácio em Indaiatuba. Sim. Não é? Ali é muito séria a coisa, sabe? Ali você faz um retiro espiritual mesmo. Prospecção. Exatamente. Um elogio à sua missa, né, na época. Foi uma das razões que eu lembro que eu fui nos cafés filosóficos. Isso foi em 2013, 2014, mais ou menos nessa época, que foi quando eu realmente entrei mais em contato com você. Antes disso, a minha família ainda tinha aquela coisa, não, a gente tem que ir na missa, Eu sempre fui muito contra, eu fui na época da catequese, na época da crisma, meio que forçadamente, e missa, às vezes, de Natal, de Páscoa, porque a família, não, a gente tem que ir e tal. Mas a sua missa era uma coisa que era mais agradável, era uma missa tolerável, porque eu não gostava, porque era muito, tipo, a galerinha se vestir bem pra um depois falar da roupa do outro, aquela coisa que eu não me sentia bem na missa. Mas na sua missa eu gostava. Que bom. Eu achava prazeroso, principalmente por causa das ideias que você falava, que você provocava ali e tal. Eu achava interessante.
Já tinha ido em missa de sétimo dia que você celebrou e tal. Então eu achava mais agradável ir nas suas missas do que nas outras. E eu tenho que admitir que eu aproveitava o espaço da missa justamente para fazer reflexão com atitudes, inclusive. Não era somente a homilia. Porque não tinha nada de especial a minha missa. Minha missa sempre foi uma homilia bem preparada. Acabou. Tá? E eu incentivava os músicos a sempre introduzirem alguma música secular. Porque eu nunca gostei dessa separação, música gospel e música secular, né? E nisso na Igreja Católica existe. Assim, não na prática de fato, mas existem até documentos do Papa Pio XII que falava sobre música, que tipo de música que deve ser tocada. Deve ser tocada e tal. E eu nunca curti isso. Por quê? É até uma metodologia. Porque se você ouviu o Amor de Índio na missa lá do santuário, por exemplo, quando eu celebrava. De repente surge um Amor de Índio. Não é? Aí você está no carro... Acho que você tinha que tocar o Amor de Quê aqui do Pablo Vittar. Já escutou essa? Não. Caraca, Vou dar uma procurada hoje à noite. Procura, Amor de Quê? Amor de Quê? Tá bom, né? E aí durante a semana o cara ouve o Amor de Índio, o que ele vai lembrar? Ele vai lembrar da missa, ele vai lembrar da reflexão, ele vai falar, pô, essa música tocou na missa, que o Padre Beto falou aquilo e tal. Então era uma estratégia. E eu tinha estratégias também de atitudes. Eu me lembro muito bem que quando o arcebispo de Olinda e Recife excomungou aquela menina de 10 anos, não sei se vocês lembram. Sim, que ela abortou, não é? Que ela abortou. De 10 anos. Ela foi vítima de um estupro. Isso aconteceu, Excomungou ela e o médico. Isso aconteceu. Excomungou ela, a mãe e a equipe médica. Eu lembro muito bem disso. E a semana escola, ficou assim, aquela coisa, todo mundo esperando a declaração da CNBB, da igreja, e aquele silêncio total, e aquilo lá ficou aqui, né? E aí eu fui dar avisos, porque eu nunca gostei de dar avisos em missa, fui dar avisos, dei os avisos e tal, me virei assim, para dar a benção final, aí eu voltei pro povo assim e falei assim, olha, que Deus tenha misericórdia do arcebispo de Olinda e Recife. Fiz isso na missa das 6, foi um aplauso. De pé. Aplaudiu. Todo mundo estava engasgado com isso. Fiz na missa das 8. O pessoal aplaudiu. E tem muita gente que está aqui hoje, que ia na igreja antigamente, e o Matheus até falou isso pra mim, tipo, as pessoas vieram pra cá e falaram, não, eu sempre pensei desse jeito, mas eu tava lá seguindo os preceitos, mas sempre pensei desse jeito. E detalhe, pessoas de idade. Pessoas de idade. Porque a nossa igreja não é uma igreja de jovem. Sim. Então, Porque aí, o que, cara, é um pouco estranho pra mim, sabia? pois é, mas é isso. São pessoas que sempre ficaram entaladas, mas não tinham alguém que representasse isso. Exatamente. E também você tem que entender o nosso contexto. Nós vivemos uma cidade em que as pessoas têm que sobreviver e vivem de prestação de serviço e comércio. Sim. E infelizmente, agora está acabando isso, mas infelizmente a Igreja Humanidade Livre, ou a religião Humanidade Livre, sempre foi a igreja do Padre Beto. E o Padre Beto, ele é estigmatizado aqui em Boca, entendeu? Ele é polêmico. Então, tem gente que adora, tem gente que odeia. Então, muitas... não tem por onde aí você, mas agora tá de boa. Você está se convertendo. Mas o Matheus sabe. Falei, não, o cara jurou fidelidade à igreja. Pô, mas tá bom, vai. O Lucas era o seminarista de Batina. De Batina, Lucas? Aliás, eu faço a mesma pergunta que o Jô Soares fez pra você. Você teve a oportunidade de usar batina e nunca usou? Não, eu usei na Alemanha, na liturgia. Pô, então, na procissão de Corpus Christi, você tinha que realmente usar a batina preta e, como é que chama? Ela chama-se korok. Mozeta, aquela capinha aqui? Sim. Chama-se mozeta em português. Mozeta. Você vê, É quase, mas não é. É uma coisa de gay, né? Pensa bem. É bonito. É uma coisa cheia, arredada e tal, né? Uma pergunta, peraí. Essa então que você está falando é aquela preta. A preta, não, tem uma capinha assim. Não precisa, os seminaristas não precisam Não. usar? Não. Mas você usava? Você usava. De vez em quando, nas liturgias aí e tal, mas não usava pra cima e pra baixo, não. Entendi. Tinha seminarista que usava pra cima e pra baixo. Tinha. Eu fiquei assustado, olha só, né? Como a igreja era outra. Eu era seminarista. Não, eu cheguei da Alemanha. Eu sei. Você viu uma igreja diferente, né? E Dom Aloysio ele assumiu a arquidiocese de Botucatu. Sim.
Aí nós fomos lá ajudá-lo a fazer mudança e tal. Foi a primeira vez na vida que eu vi seminaristas na rua de batina. E seminaristas menores, hein? Sim. Eu fiquei assustado, sabe quando você fica assustado? Você fala, Agora, isso é uma coisa também que eu percebo, né? Que, não sei se o Lucas percebeu isso aí, nós somos contemporâneos dos seminários. Isso era uma turma na frente, né? Uma turma na frente. Veja bem, existiam seminaristas que estavam ali por ideologia, que é a minoria, Outro por estética. né? Mas a maioria pelo que o Marx chama de fetichismo da mercadoria, né? Quer dizer, o fetiche da coisa, né? Quer dizer, é alguma coisa ali, algum objeto, é alguma estética fetichizada. Isso acontece com a juventude hoje. Eu acho que isso é reflexo da nossa época. Porque hoje, o que a gente percebe na juventude, no modo quase que geral, né? A molecada hoje não tem utopia mais. É quase um esoterismo. Não tem. Eles se realizam no objeto, na forma, entende? E aí você percebe essa dramaticidade que tem nos seminários hoje, de seminarista que entra no seminário menor almejando ser bispo. Por quê? Porque ele quer ter o poder do bispo. A pompa do bispo, você entende? Conteúdo é zero, vocação zero, ideologia zero. E você acha que alguns vão alcançar isso? mas Já alcançaram. Já alcançaram? Já alcançaram. Porque na minha cabeça bispo é velho, né? Então, tipo, Não, tem alguns. João Paulo II foi bispo muito novo. muito novo? Na casa dos 50 anos. Também já tá mais, né? Acho que o bispo de Bauru é Você um cara fala novo, não é? jovem, pensando na galera Bispo de de Bauru atual agora. é novo, não é? Na primeira diocese. Não é que mais nós aquele fomos que se sozinhos. comunhou? Não, esse é um bispo emérito agora. Ele está aposentado. Entendi. Mas o Matheus tá falando desse fetichismo. Eu não vou negar, quando eu era criança, cara, a liturgia é brilhante, ela brilha para uma criança. Você vê o padre em cima do altar falando, você fala, porra, eu quero ser esse cara aí, velho. Entendeu? Você tá falando, todo mundo tá ouvindo, as roupas que ele usa, como ele é tratado, que tem de véia que fica cuidando de padre, é sacanagem. Então, mas você teve a humildade e a maturidade de reconhecer isso. Reconheci e no pipa. Então, o problema é o cara que não reconhece. Você entendeu? Sim. Esse é o problema. Exatamente. Sim, pode crer. Mas assim, quando eu percebi que eu não tinha vocação, não foi tanto por isso, não. Foi ideias que não batiam mais, sabe? Uhum. Cheguei no meu formador e falei, tô sentindo que não é pra mim. Conversei com meu pai, com a minha mãe e saí numa boa. Tanto é que vivem convidando pra voltar, entendeu? Mas não é pra mim. Mas eu tenho um carinho muito grande ainda, tal, entendeu? Como é que você fala? Tem uma expressão que você usa quando você se refere à igreja. A igreja é minha mãe. Quer falar? Posso falar, não tem problema. A igreja é minha mãe. De vez em quando, age como uma prostituta. Uma puta. Mas é minha mãe. E da mãe ninguém fala mal. Entendeu? Ela me criou. Eu nasci, a bolsa da minha mãe estourou na igreja, cara. Acho legal isso. Nasci lá dentro desse negócio, entende? Então eu tenho raízes muito fortes lá dentro. E continuo na mas missa. só depois do batismo é que você se tornou filho de Deus. Sim. Porque não adianta nascer na igreja, porque você é fruto do pecado. Uhum. Não é isso? Todos nascemos pecadores. Assim diz aí. Você Mas tipo, eu fui criado lá, meu padrinho é padre, sabe? Fui criado mesmo. Eu queria saber, quando foi esse entrelaçamento? Porque assim, até onde eu sei, a fruta que Adão e Eva comeram foi a fruta do conhecimento do bem e do mal. Certo. Aonde que os caras entrelaçaram que aquilo era sexo? Quer dizer que porque é isso, a gente é fruto do pecado, porque... Quem vai sexualizar Quem que o sexualizou mito de Adão aquilo? e Eva é Agostinho. Santo Porque Agostinho? Agostinho vai criar a expressão pecado original. E onde é que ele vai buscar isso? Ele vai pegar lá no mito do Gênesis, que para ele é o começo da humanidade. Não é? A galera tava peladona lá. Exatamente. Então ele se apega naquela questão deles se esconderem, deles se cobrirem e tal. Então, pronto, aí a serpente não é o símbolo da sabedoria mais para ele, é o demônio, o diabo disfarçado de animal, serpente, que vai seduzir a mulher. Por que a mulher? Porque a mulher, para Agostinho, ela tem cabeça fraca. Até se não estou enganado, é Agostinho que fala num dos seus livros que se não fosse pela reprodução, Deus teria criado 2 homens. A gente teve que interromper aqui rapidinho, porque a gente grava aqui com uma DSLR, uma camerinha mais simples, então ela para ali de meia hora, mas o papo, como o Lucas está muito bom, né? A gente acaba perdendo a noção do tempo.
Mas vamos continuar mais um pouco, porque, pô, tem espaço lá, vamos lá. Vamos continuar, porque eu acho que tá bacana. Vamos lá. E, cara, assim, ó, e Bíblia? Você falou que cortou o Antigo Testamento, né? Evangelho, continua os 4? Continua os 4, porque nos basta. Quer dizer, nos bastaria Marcos. Tá? O Mateus falou uma vez isso pra mim. A gente poderia até sentar e ver essa questão, né? Verdade. Tem um teólogo alemão, um jesuíta, que ele fez essa declaração em público. Ele falou, só ler o Evangelho de Marcos, o resto é totalmente desnecessário. E por quê? Tem um embasamento histórico maior? Tem, porque os outros vão... você vai ver um crescente endeusamento de Jesus Cristo. Não é? Então Marcos não, para Marcos ele é um profeta. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Isso. Tá. Então, mas originalmente isso não tinha, então. Porque originalmente, você sabe que não foi bem os evangelistas que tá lá que escreveram o evangelho, né? Isso que me incomoda um pouco. Os caras que estavam mais realmente próximos à era de Cristo são os caras que escreveram os evangelhos que hoje são apócrifos. Não, na verdade, assim, não é que estava muito perto, e até os apócrifos dizem que não foram aqueles caras que escreveram, sabe? É porque, dando uma aula de história rapidinho, teve um concílio na igreja chamado Concílio de Nicéia, no ano de 313, e lá o imperador Constantino, junto com a igreja, decidiu quais eram os livros da Bíblia. Então ele tirou esses evangelhos e colocou os 4 canônicos que a gente conhece. Mas assim, nunca foi escondido que tem mais livros, entende? Só que eles não são canônicos. Só que foram destruídos. Foram. Nós temos a sorte de que foram guardados, não é? No deserto do Saara, em outros lugares, né? Pergaminhos, e aí então nós temos os apócrifos publicados, né? Alguns nem todos. Mas dizem que foram mexidos com o tempo. Mas o evangelho mais próximo do evento Jesus é Marcos. É Marcos. Que foi escrito ali mais ou menos por volta dos anos 70. E é canônico. É canônico. Porque o apócrifo mais antigo é Tomé, mas Tomé já é contemporâneo a João, que já é o ano 100, se não me engano. João, né? 90, sim. Na verdade, o evangelho de João é uma resposta ao evangelho de Tomé. Ah, é? Isso eu não sabia, não. Porque Tomé, até que Tomé é narrado no evangelho de João como um incrédulo. E esses dois já são apócrifos? Não. João é canônico, Tomé... Aliás, João quase não entra. Na história que o Lucas contou, João quase não entra. Na composição. Sim. Mas o evangelho de João é uma resposta ao evangelho de Tomé. Então, até que João retrata Tomé como um incrédulo, porque a comunidade de Tomé não acredita na divindade de Jesus. Se você ler o evangelho de Tomé, Jesus nunca diz que é Deus, nada disso. E ele fala que o discípulo pode se igualar ao mestre. Por isso que o evangelho de João é uma resposta. E no evangelho de João, Tomé é um incrédulo, ou seja, aquele que não acredita. Entendi. Você entende? Ele taxa já para tirar. Então existia essa rixa também entre os evangelistas. As comunidades, né? Porque não é um autor só, é um grupo. É muito distante para a gente realmente saber, né? Que foi de fato. Não, há informações aí. A questão é que padres e pastores omitem essas informações. E é ensinado no seminário isso. Eu tenho que dizer aqui que muitas coisas são ensinadas no seminário. Se as senhorinhas escutassem na Bíblia o que é ensinado para nós no seminário, elas caíam para trás. Pois é, eu me lembro que uma vez o Padre Luiz Sé, né? Grande padre. Padre Luiz Sé, um bom professor, bom biblista, deu uma aula sobre o demônio, falando do demônio, e ele disse claramente que o demônio era um mito. E aí, paralelo a isso... Caralho, você falou o nome do cara. Abraço, Padre Luiz. Qual o problema? Não tem problema não, vai, continua. E aí um outro padre foi dar uma aula pra gente no seminário sobre demonologia, e ele é um exorcista. E aí eu propus para o padre Luiz Sé. Falei, padre, por que o senhor não faz um debate aqui com esse padre que aí fala sobre demonologia? Isso seria interessante. Seria muito interessante. Nossa, isso é uma treta danada. E o Luiz tem uma formação muito boa. Beneditino, isso né? É uma coisa que sempre me incomodou na igreja. Não pode ser falado. Eu lembro, eu não esqueço, cara, na minha época da minha crisma, tinha uma moça que ela incentivava até certo ponto o debate. Ela não sei se ela incentivava tanto quanto ela não sabia controlá-lo. E eu era bem provocador na época, então eu fazia perguntas a lá Epicuro, né? Mas se Deus é onipotente, por que existe o mal? E ela não conseguia explicar. E entrou, eu lembro que depois, acho que dela deve ter se sentido incomodada, ou o padre ouviu por trás da porta, sei lá o que aconteceu, alguém falou alguma coisa. Entrou uma outra mulher, do nada. E sempre que a gente fazia uma pergunta mais provocadora, ela dava aquelas alfinetadas, tipo, de forma meio educada, mas que você fica meio sem cara de responder.
Tipo, mas isso não é pertinente no momento. É. Sabe aquele pá, Aquele corte assim. que te tira do... Sei. Não, vamos focar aqui no que é interessante. E tipo, ela te tirava completamente, eu ficava tipo, ok, não vou bater de frente com essa Sim. mulher, tá ligado? É porque quando fala em dogma não existe reflexão. É, com essa senhora É, aí não que... existe. Cadeado, Vou bater de frente não com essa sei. senhora que Eu né, também. digníssima aí, que sei lá onde ela tá hoje. Certo. Mas eu falei, meu, não vou ficar batendo boca, não vou ficar... Porque eu já tava ali meio contra a minha vontade. Mas eu não esqueço disso, que do nada apareceu essa mulher. Por quê? Porque a galera tava começando a realmente dialogar lá dentro. Isso é tempo de catequese. No meu tempo de crisma. Na minha Cara, você crisma. sabe que eu pedia pra repetir a catequese? Eu gostava muito. Lucas, você é um cara especial, Eu né? Você é um cara... demais. Um brinde A ao igreja é Lucas. sua mãe, Um brinde ao Deus. Lucas. Não, É uma brinde, brinde. pronto. Um beijo para minhas catequistas, gosto muito. Eu me lembro que eu pequei na minha primeira confissão. Mentiu? Eu menti. Porque eu tava lá também, direto. na fila e eu tremendo de medo, não sabia o que falar, não é? Puta, vou ter que falar da minha punheta pro padre. Não, eu era totalmente ingênuo naquela época, acho que nem batia punheta ainda. Aí eu cheguei pro padre, falei, olha, eu briguei com meus pais, briguei com meu irmão, fui falando assim, sabe? Coisas que eu achava que era pecado e tal. E aí ele me deu um Pai Nosso e 3 Ave Marias para rezar e foi a primeira e última confissão da minha vida. O senhor nunca mais se confessou? Nunca mais. Caralho. Nunca mais. Você virou padre e... Nunca mais. Eu também tenho Mas confissão. escutou. Escutei, E mas deu absolução. sempre como atendimento, não como confissão. E nunca usou a fórmula no final. Não, raramente. Eu te absolvo em nome do Só Pai, do Filho. quando a pessoa pedia. Entendi. Eu tive a sorte de eu nunca me confessei, cara. Sério? Nunca me confessei, nem Caraca, no seminário, os padres sabem nunca. Estão sabendo agora. Eu Nossa, Nunca o nosso formador lá. Nunca me Quem confe- que é seu diretor espiritual? Nunca me confessei e graças a Deus nunca atendi confissão. Cara, eu vou falar um negócio Que pra aqui você, a gente meu. aboliu isso, não tem De vez em não quando tem isso, pelo amor eu de me Deus. confesso e me sinto muito bem, cara. É. Saio com uma paz no coração. E isso mas é de uma vez em coisa- quando é aquela vontade de desabafar alguma merda que você fez. Sim. Mas Mas pra isso quando- tem uma coisa muito melhor, chama-se terapia. Terapia. É que o padre não cobra nada até agora. Até agora. Tem atendimento. Mas isso eu pergunto, pra galera que vem aqui, pra galera que sente a necessidade, que quer conversar com você em off, como vocês lidam com isso? Olha, Como se fosse por uma exemplo, comunhão. tem um Uma- rapaz que me procurou no confissão. Whats essa semana e amanhã eu vou atendê-lo no meu apartamento. Entendeu? Então a gente faz atendimento, sim. O Matheus eu já sei que atende aqui também, não é? Então, Entendi. mas É é uma conversa. atendimento, é uma conversa. E outra, eu sempre, todos os meus anos de sacerdócio na Igreja Católica, eu nunca dei um conselho. Nunca. O conselho não é bom? O conselho não é bom. Eu sempre refleti junto as possibilidades que a pessoa pode optar. E aí, Certo. E ela escolhe. Ela escolhe. ela escolhe. Porque se você aconselha e dá errado, a culpa é sua. A pessoa. Vai falar, você que me fala. A não ser que, assim, situações, por exemplo, que você sabe que a pessoa precisa de um chacoalhão, tá? Então, por exemplo, apareceram 2 moças no meu atendimento e uma falou assim, olha, padre, ela tá muito mal, ela não encontra sentido na vida e tal. Eu falei, mas me conta da sua vida. O que você faz como atividade profissional? Eu trabalho numa entidade que cuida de síndrome de Down. Eu falei, pô, isso preenche muito a vida, hein? Legal. Né? Pô, isso tem um sentido, né? Bacana. E o que mais? Como é que tá a sua vida? Não, minha vida tá boa, tá tudo em ordem e tal, né? E naquela época não tinha internet, assim, né? Como tem hoje. Né? Então faz tempo, hein? E faz tempo. Aí eu falei assim pra ela, olha, não faz muito tempo, a tecnologia avançou. 2001, 2000. 2000, tá. Oi? 2006, A 2007 foi internet realmente... começou a ser mais... a ser realmente... Não, eu digo assim, os smartphones, os Ah, computadores, tá. realmente foi... Internet na mão. O WhatsApp nós começamos a usar em 2014. É novo até. Né? Bom, mas aí eu falei para ela, então faz o seguinte, então você compra o Jornal da Cidade amanhã, não é? Vai lá nos classificados, não é? E no último dos classificados tem acompanhantes. Eu como padre da Igreja Católica, hein? Lá tem acompanhantes, escolhe um e curte a noite, não é?
Aí ela deu risada e falou assim, padre, faz tempo que eu não faço Os isso. caras vão te excomungar de novo. Ele vai chegar pra celebrar a missa aqui semana que vem. Aqui você não entra, não. Aqui você não entra. Aí teve uma outra vez, já conhecia a figura. E seguiu o conselho, você sabe? Acredito que sim, com certeza. Caraca, Hoje tá quente, hein, gente? Tá quente. Nossa, se essa luz não ajuda também, mas... Aí teve uma outra vez, a menina chegou e falou assim, padre, é pecado se matar? Um suicida não vai fazer essa pergunta, padre. Eu conhecia a figura. Ela queria que eu passasse a mão na cabecinha dela. Por que você está pensando isso? Imagine, você é tão linda e tal. Aí eu falei para ela assim, claro que não é. Deus vai te compreender plenamente. Pode se matar à vontade. Mas ela saiu tão puta do meu atendimento, cara. Você sabe, ela saiu muito puta. E não se matou. E não se matou, tá vivo até hoje, não é? Mas deve falar muito mal de mim. Tem vários que faz isso. Bom, você devia conhecer, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente brinca e tal, mas tem gente que realmente... Mas tem que ter ciência que não é pecado. O quê? Não deixa de ser o suicídio? Não é. Eu não vejo como Bom, pecado. eu já A pessoa que não está em depressão, tá? Porque depressão é uma doença. Sim. Não é? É a pessoa que está na sua consciência normal. Plenitude do seu... do gozo do seu plano. Eu acho, na minha visão de Deus, não é? Eu acho que Deus ele nos deu a vida como um presente. E você faz o que quiser com ela? Cada um estraga da sua maneira. Como dizia Abujan. Cada um se mata à sua velocidade, né? A gente está se matando aqui. Exatamente. Não é? Mas é gostoso. É uma morte boa, né? E de repente eu quero também sair dessa vida, ué. Cansei, já fiz minha parte, não quero envelhecer, por não me exemplo. sinto mais conectado. Não quero ficar dependente. Talvez um dia eu faça isso, né? Chegar aos meus 70 anos, por exemplo, eu sou sozinho, não encontrei ninguém até agora. Com quem eu me... O Padre Beto tá nas redes sociais, né? Também tá no Tinder, não tá? Eu tô no Tinder. Eu tô em outros aplicativos também. Dá um like. Mas até agora não apareceu. Já apareceu com quem eu transei, claro. Foi uma transa casual, mas não apareceu com alguém que fosse, como diz meu irmão, né? O meu ser família. Entendi. Gostei disso. Meu irmão faz reiki, né? Então ele diz assim, existe o ser realidade. Eu, por exemplo, eu sou teu irmão, mas não sou o seu ser família. Eu sou o seu ser realidade. Você se preocupa comigo, eu te preocupo contigo e tal. Mas você precisa descobrir o seu ser família. O seu ser família é com quem você quer conviver, realmente. Né? Então, isso não surgiu até agora. Vamos supor que não surja. Né? E aí chegam meus 70 anos, talvez eu não esteja com a saúde plena, aí você é um dependente de alguém, é um cuidador. Eu tenho seguro de vida, né? Um cuidador. Agora, eu acho humilhante isso, eu acho terrível isso, né? Não descarto a possibilidade, né? Com certeza. Para algumas pessoas, eu sou muito solidário a isso, porque eu sei que para muitas pessoas é uma luta constante, manter-se vivo. Para muita gente, não só em depressão, mas em pessoas que estão cansadas, que apanham da sociedade diariamente, que apanham de racismo, de preconceitos e A vida se torna um fardo. A vida se torna um fardo, muito pesado. Então a gente tem que ser solidário até um certo ponto. Até um certo ponto. Ah, não, mas a questão é a pessoa consciente, não por fatores que impulsionam ela. Exatamente. É a pessoa consciente mesmo. Nem fatores externos, sociais e nem internos de depressão. Uma doença mental. É o que o... Cara, mas isso é difícil, né? Não, mas tem um filósofo muito bom. Caração, acabar com a própria... Tem um filósofo muito bom que eu recomendo. Muita gente quando perde tudo, né? Ah, não, mas isso aí... mas isso daí já é um porquê se matar. Não, mas o cara tem que estar ação. O cara tem que estar ação. Tem que ser Essa é a análise do Durkheim, né? O Durkheim analisa o suicídio e diz que o suicida social é que a sociedade empurra pro buraco. Mas não é isso. A gente tá falando do suicida do Camus, do Albert Camus. Esse é o filósofo. O Camus, um filósofo existencialista, embora ele não se reconhecesse como tal, é um filósofo francês. Mas ele defende isso, quer dizer, o suicídio ele é uma opção
Quando é uma opção, aceita livremente. Camus é o que escreve Camus? Mas Camus, seria Camus. Eu lembro que parecia o do Cavaleiros do Zodíaco. Tem um livro muito bom dele chamado A Morte Feliz. Camus. A Morte Feliz, onde ele defende isso, quer dizer, pessoa consciente não quer mais. Eu acho. Ele dizia que a grande questão filosófica, a única grande questão filosófica é se a vida vale ou não a pena ser vivida. Essa é a única questão filosófica, o resto é perfumaria. Eu conheci uma holandesa, que a mãe dela, que na Holanda é permitido a eutanásia ativa, que é o suicídio. Né? Sim. Eu não sabia disso não. É permitido. Então, a mãe foi constatado na mãe um câncer generalizado, né? E ela só ia ter sofrimento, não ia ser curada. Né? Então, mas aí a pessoa tem que passar por uma triagem. Então, ela vai passar por 3 médicos, ela vai passar por 3 assistentes sociais, para ver se não é uma questão social, né? E 3 psicólogos para ver se não é depressão. Tá? E foi constatado que tudo bem com a mãe dela e tal. E a mãe dela fez uma festa para a família, se despediu de cada um, foi para a clínica e morreu. Aí eu lembrei da morte da minha avó. A minha avó morreu de câncer de garganta. Você morre de inanição, porque você não consegue se alimentar mais. Né? Então foi uma morte horrível, foi na minha casa. Então eu acho que a gente tem que ponderar. Claro. Né? É uma coisa, mas é um diálogo complicado, né? É complicado. Vamos falar do suicídio um dia aqui? Vamos, a gente pode trazer. É um bom tema, A gente traz um defunto para ele falar sobre isso. Vai lá no cemitério das saudades e enterra alguém. Traz um espírito aí, né, para ele fazer a transmissão. Você sabe que uma vez eu tive uma ideia, não concretizei, talvez eu venha concretizar. Eu tive a ideia de fazer leituras filosóficas, mas leituras, não é café filosófico não. Leituras filosóficas no cemitério. No cemitério da saudade. Então você pegar um texto, por exemplo, sei lá. É um bom lugar para se pensar. Né? Então você juntar uma galera que senta ali, né? E aí você vai lendo o texto e tal, pode até comentar alguma coisa aqui. Vamos fazer. Vamos fazer? Uma tirada. Eu sou parceiro de filmar. Lógico. Mas eu só fazer um tapinha nas minhas costas aqui, foi a minha ideia aqui de trazer as canecas de caveira. As canecas de caveira. Ser ou não ser. Eis a questão. Eu acho que a gente. É um bom tema aqui pra gente amarrar o final do vídeo. Sim. Certo? Eu agradecer o Padre Beto por estar aqui com a gente. Valeu. Participar do nosso canal. Se vocês quiserem também. Sim, agradeço muito. Cara, aproveitar o final do vídeo, uma vez eu falei com o Matheus, né, cara? Cara, eu meti o pau em você pra caralho. Falei mal de você pra caralho. Mas pensa num cara que acabou com você, cara. Queria você no espeto, que eu conhecia. Assim, pros amigos da minha ex-namorada, pra minha ex-namorada, família da minha ex-namorada, pros meus amigos, minha família, todo mundo. Mas, cara, hoje em dia eu penso o seguinte, sabe? Antes de você ser padre, que eu continuo católico, você é um ser humano, né? O ser humano tá em uma constante mudança. Eu tô mudando. Tô mudando muito, cara. Em pouco tempo. Eu tô muito assustado até com essas mudanças que eu tô preparado para ter, sabe? Estou tendo aos poucos, sabe? E assim, queria pedir perdão para você das coisas que eu disse de você, entendeu? Tranquilo. Você é um cara legal. Cara, antes de vir aqui, eu vi muitos vídeos seus. Muito. A última entrevista que você teve na rádio, junto com o Matheus, um dia a gente vai sentar, vai conversar sobre coisa que eu não concordo, mas beleza. Por isso que o nome disso daqui é plural. Claro. Idealizado por você. Idealizado por você. E pensar diferente é positivo. Não é se houver unanimidade, então ninguém está pensando. Sim. Então, pensar diferente é positivo. Agora, eu vou dizer para você, eu encontrei uma vez um cara que veio me dar um abraço muito forte, pedir perdão, ele falou assim, cara, eu criei a hashtag Eu Odeio o Padre Beto. Não cheguei a esse ponto, mas beleza. E o cara falou isso chorando pra mim, sabe? Eu respeito o processo
cada um, né? Eu também tive os meus processos, eu também tive as minhas explosões, eu também tive os meus defeitos dentro da Igreja Católica, eu nunca fui um santo, não é? Fui muito ético no sentido de que sempre respeitei o celibato, sempre respeitei as pessoas, acolhi muito bem as pessoas, sempre acolhi muito bem as pessoas na igreja, pela igreja, consegui muita grana para a Diocese de Bauru, na Alemanha. O que tem de centro comunitário, igreja construída na década de 20, no século 21, em Bauru, foi o Padre Beto. A Alemanha ajuda muito a Igreja Católica, né, aqui no Brasil. Muito, porque é a segunda mais rica do mundo, né? E eu, através do Dom Luiz, encontrei o Caminho das Pedras na Alemanha. Não é? Como chegar lá? Então, na década de 90 inteirinha, foi eu que orientava os padres a fazer os projetos, entregava os projetos, insistia e tal. Então, mas não sou santo, entendeu? E a gente amadurece com o tempo, né? Todo mundo tem seu processo de amadurecimento. O problema é que a igreja é um transatlântico difícil de mudar. É o que um padre holandês um dia me disse na adolescência. Ele falou assim: Beto, o Cristo talhou num tronco uma canoa. Simples, uma canoa. Uma canoa que não afunda. Se você entrar nela, você não vai afundar. Né? Só que os homens fizeram o quê? Construíram um barco em cima dessa canoa. Um barco viking. Né? Depois uma caravela portuguesa. Depois um barco a vapor. E hoje nós temos um transatlântico. Né? Que é denso, que é difícil de mudar, que faz muita gente sofrer. Você imagina quantos gays existem por aí que pensam que são pecadores, que têm, sabe, dor no coração. Sim. E que são atacados por padres gays também, né? Isso que é o pior. A ironia, né? Então é uma igreja que faz muita gente sofrer. Eu via os divorciados, cara, eles se sentiam párias dentro da Igreja Católica. Isso eu tenho dentro de casa, é fato mesmo. Isso é muito triste, né? E a vida não é essa, e o Cristo não falou nada disso. Eu lembro do coisa Evangelho. é mais simples. É simples. O domingo passado ele conversou com a samaritana, que é uma prostituta. Ele não falou assim: vai e não peques mais. Ele não fala isso. Ele não toca nesse assunto. Né? Com aquela que traiu, sim. Tá? Porque a traição é uma coisa. Aqui na sua igreja, a comunhão não é um troféu para quem se comporta bem? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. É para quem quer ser melhor. Exatamente. Entendi. E é com essa mensagem que a gente encerra o programa de hoje. Pô, mas peraí, faltou uma coisa. O que faltou? A indicação de alguma coisa. Verdade, uma indicação. O que vamos começa por indicar? você. Comigo? O que você indica essa semana? A gente, todo final de vídeo, a gente verdade. indica algum filme, música, livro, o que você quiser. Muito legal. Bom, eu já indiquei, né? O Amor de Quê, do Pablo Vittar aí, que o Padre Beto vai checar. Eu vou checar. Vai checar, acho que ele vai adorar. Amor de Quê. E vai tocar na missa a qualquer hora. Legal. Muito bom. E você? Eu já indiquei também o livro do Camus, que é o A Morte Feliz. Perfeito. Questão do suicídio. Eu vou indicar um livro meu, posso? Eu Por sabia favor. que você ia fazer isso, mas beleza. Pode me chamar de arrogante. Pô, É nada. mas eu curto demais esse Você livro. tinha comentado hoje mais cedo, a gente tinha conversado. Tem por dois favor. livros que eu acho que eu acertei, tá? Um é Jesus e a Sexualidade. Maravilhoso, eu li, realmente. Eu não tenho esse livro. Eu acho que ele tá Impresso. redondinho. Qualquer coisa. Tá? Falta muita coisa, nada é perfeito, mas eu acho que ele tá redondinho. E outro é Coragem para Pensar Diferente. Esse livro eu adorei, eu gostei, sabe? Eu escrevi num bar, não é? Eu sempre escrevi em bares, né? E esse é uma conversa de bar com o leitor. Então eu conversando com o leitor mesmo no bar. Tá? Então Coragem para Pensar Diferente, Padre Beto, Astral Cultural, ou Jesus e a Sexualidade, Padre Beto, Astral Cultural. Mano, eu vou indicar um filme Recomendo. que eu vi trocentas vezes, mas todo mundo aqui já deve ter visto, mas é bonito e me faz chorar toda vez. O Menino de Pijama Listrado. É lindo. Puta, esse filme é top demais, né, cara? Me faz chorar toda vez. Mas é isso. É isso. Eu vou me segurar de fazer comentários cinematográficos. É um filme respeitável. Não como é está mala. dentro dos meus favoritos.
Beleza, então? Ok. Parabéns. Ó, Um abraço aqui entre nós. Valeu. Se inscreve, compartilha. Maravilha. Dá seu like. Manda pra tia lá que não gosta do Padre Beto. Talvez ela comece a gostar, não é? Manda pro Clero de Bauru. Pronto. Grande abraço, pessoal. Um beijo, galera. Valeu. Até a Abraço, próxima. valeu. Tchau, tchau.